o que motivou você, Fábio, a passar a trabalhar online? E eu quero trazer isso, e eu já quero que as pessoas falem assim, poxa, mas o que isso tem a ver com a Amazon? O que isso vai me ajudar profissionalmente? O que minha história pode trazer? E eu acho que histórias inspiram, né? E a gente entender de onde uma pessoa foi, para onde ela chegou, não é só falar assim, ah, não, o outro consegue. É para mostrar que talvez você também consiga, talvez você ainda não tenha visto alguma coisa. Eu quero, antes de da gente ir lá para esse ponto, eu quero te trazer, quero te perguntar como que era a sua vida, Fábio, antes de trabalhar online. Qual que era mais ou menos a sua realidade e tal. E aí, o que você fazia até antes de surgir uma oportunidade de trabalho online? O que você fazia? Como que era isso? Conta pra Cara, gente, pra quem não antes conhece. do trabalho online, minha vida era meio maluca, assim. Eu trabalho. Bom, eu vou pegar o mais recente, né? Porque se eu pegasse muito antigo. Mas se fosse assim, falar um pouquinho da história, eu com 7 anos de idade vendia melancia na rua. Com 16 anos de idade eu entrei na informática. Com esses mesmos 16 anos, eu fui técnico de informática de uma empresa que me abraçou. Eu estava na metade do curso de técnico de informática que me abraçaram. Com esses mesmos 16 anos de idade, deu vontade de dar aula de informática. E eu comecei a dar aula de informática. E já dei aula de informática em vários núcleos importantes em Brasília. Hoje, por exemplo, eu dava aula na Macromedia, né? A Adobe comprou a Macromedia. Então, eu dava aula para certificação da Macromedia, né? E fui crescendo nessa coisa de ensinar as pessoas. É uma coisa que eu gostava muito. Então, antes do online, eu sempre gostei muito de dar aulas. Tá? Eu sempre, nessa parte de dar aula de informática, eu sempre gostei muito disso, porque eu via que as pessoas tinham uma certa dificuldade e eu tinha uma habilidade que eu, cara, olha só, se você fizer assim, fica mais simples. E eu vi que as pessoas foram cada vez mais aprendendo, e aquele negócio foi muito legal, porque gerou muitas coisas boas na minha cabeça. Inclusive, a primeira pessoa que eu ensinei, exatamente com 16 anos, foi uma senhora de idade que tinha medo de mouse, né? E foi uma dificuldade mesmo, muito difícil, e foi um trabalho com ela. Né? E ela apresentou o trabalho na faculdade, ela já era de idade e decidiu entrar na faculdade. E não conseguia fazer apresentação em PowerPoint. E ela apresentou e chegou de olhos lacrimejando para mim. Olha, eu consegui fazer uma apresentação. Para mim aquilo era tão simples, mas para ela eu vi que representou tanto na vida dela que aquilo mudou minha vida. Inclusive, hoje eu faço isso, né? Quando eu ensino na Amazon, quando eu ensino a vender online, eu gosto de. Eu não vim assim, quando a gente fala do curso Amazon Hunter, que é porque clicou, clica aqui, faça isso. Eu não cheguei de repente assim, comecei a dar aula, não, gente. Eu já dou aula há muitos anos, né? Eu tô com 43 anos de idade, comecei com 16. Então já tem uma caminhadinha boa dando aula, né? Por isso que eu gosto de mostrar ali, faz aqui, faça isso. Eu já sempre fiz muito isso. Depois dessa caminhada, dessa trajetória, eu decidi entrar mais na parte de coach. Já é uma época antiga, não é nem agora que, não, todo mundo quer ser coach, não, não, não. Não era não, era bem mais difícil, o curso era muito caro. E foi uma das decisões que eu tive, olha para você ver, eu não tinha nem dinheiro para fazer o curso de coach, eu falei assim, eu preciso de mudar de vida. E eu paguei um curso de coach com o cartão de um amigo emprestado, da Cinti, inclusive. Eu falei, pode ficar tranquilo que eu vou pagar tudo, né? E eu sabia que eu ia conseguir fazer, mas aí cada um é cada um, né? Eu falei assim, o cara é meu nome e tal, e graças a Deus paguei, na verdade eu paguei até adiantado para ela. Eu fiquei um tempo como coach, 3 anos, atendendo as pessoas, como sair de um ponto, entrar num ponto. Uma empresa grande em Brasília me chamou para fazer coach para concurso, né? E eu entrei, coach para concurso, o negócio começou a dar certo. A empresa, inclusive, é a Veste Concurso. Era uma das maiores empresas de concurso em Brasília. E eu fiquei 1 ano com a agenda lotada e a empresa fechou. Uma empresa enorme, com problemas financeiros. Segundo a administração, foi algumas pessoas que trabalhavam lá e dinheiro foi para onde que não era para ir. E, de repente, me falaram assim, Veste Concurso não existe mais. Eu falei, o quê? Como assim e tal? Né? Naquela época, foi exatamente nesse momento que eu estava com um emprego, eu era web design da Polpex. Eu agora vou falar os nomes todos. Eu era web design da Polpex, que é uma empresa grande em Brasília. À tarde, eu tinha aberto uma empresa de kimonos. Na verdade, a gente começou com kimonos, depois a gente ampliou a loja tudo para esportes.
a parte mais de fitness, né? Que era na W3 Sul. E eu fiquei com essa loja aberta durante 2 anos. Esses 2 anos me fizeram ficar 8 anos pagando dinheiro de empréstimo. Fechei a loja com tudo de empréstimo que vocês pudessem imaginar, nome sujo, nome da minha mãe sujo. Foi uma coisa de louco, essa parada. E então eu tava, cara, era muito louco. De manhã, na Polpex, eu saía muito cedo. Logo à tarde, porque eu trabalhava na Polpex 6 horas, eu ia para o K Esportes. E à noite, como eu estava numa situação financeira nessa época, muito crítica, eu fazia marketing multinível. Né? Eu não fui de E fazer nessa marketing época, multinível. deixa eu só te perguntar uma coisinha para acrescentar. Nessa época você já tinha sua filha? Já tá, que, para quem não sabe, o Fábio tem 2 filhos. Nessa época você já tinha a primeira filha ou não? Cara, a Isabela estava com 3 anos nessa época, Ou exatamente com seja, 3 anos. além de tudo isso, ainda tinha a Isabela pequenininha, né? Cara, e da Isabela, a gente teve uma cena que eu acredito que foi uma das cenas que me fizeram a tomar algumas decisões, né? Porque um dia a Isabela pediu um biscoito, cara, coisa simples. Papai, quero um biscoito. Aí eu abri Nossa, eu tô lembrando hoje, eu tô até me emocionando aqui, porque foi punk a parada. Eu abri o negócio. Putz, grila. Eu abri o negócio, nossa, na estante lá, o negócio lá, não tinha biscoito. Eu olhei na conta, cara, não tinha dinheiro. Naquela hora eu fiquei louco. Eu falei assim: peraí, eu trabalho em 3 empregos. Isso não pode estar acontecendo uma parada dessa. Tem alguma coisa errada. Não tem lógica disso. Eu olhava os meus chefes da empresa que eu trabalhava, era tudo estressado. Não tinha tempo para a família, não tinha tempo para nada, para ganhar um pouco mais do que eu ganhava. Falei, cara, para onde eu vou? O que eu vou fazer aqui? Então, a minha história antes online foi esse fundufo todo, essa bagunça toda. Era saindo de madrugada e chegando muito tarde, porque eu, como ia para marketing multinível, as reuniões iam até mais tarde, eu dava treinamento para a galera, e aquela coisa toda. E eu falei, meu Deus do céu, uma hora chegava dinheiro, outra hora não, porque a rede estava boa, outra hora não estava. Não estou falando que é ruim ou bom, não. Estou falando para mim, o que aconteceu comigo, né? Eu coloquei, irmão, eu abracei a ideia de uma forma muito forte. Inclusive, chegou até um tempo que eu saí de uma das empresas que eu trabalhava só para trabalhar com isso, porque me parecia que ia ser muito bom, que ia ser um crescimento legal e tal. Mas foi muita montanha russa. Sobe e desce, a equipe sobe e desce, aquela coisa e tal. Eu falei, não, eu preciso de ter alguma coisa que dependa de mim. Esse foi o tempo. E aí algumas situações, como essa da minha filha, como um amigo meu me falou, Fábio, você trabalha tanto que não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu lembro dessa história como se fosse hoje. O nome dele é Fábio, inclusive, a gente chamava ele de Binho. Que me ajudou muito a ir para frente. Aquela frase que ele falou me ajudou muito, porque naquele dia eu estava nos 3 empregos. Falei, cara, o que tá rolando? Eu vou ter que mudar essa parada. E aí eu fui para coach, comecei a funcionar bem no coach. Lá na Veste Concurso, a Veste Concurso fechou. Falei, não, velho, essa parada de eu depender dos outros não tá comigo mais. Eu sempre gostei de empreender, eu quero empreender, mas eu vou empreender aonde? Eu lembrei quando eu vendia kimono no Mercado Livre. Falei, Uhum. cara, eu tava num lugar pequenininho, eu tinha um distribuidor, o cara mandava os kimonos pra gente. Eu vendia todo dia a gente levava no correio. Depois que eu decidi fazer loja física, aquela coisa toda que desandou realmente. Vamos voltar para online. E aí eu decidi voltar para online. No online, eu comecei primeiro, cara, hoje começou eu fazendo de muitas coisas. Talvez as pessoas, como eu Você fui fez um evento de corrida, né, até online, né? o Primeiro que congresso. aconteceu? Eu sempre gostei muito da informática em si. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a estudar foi e-commerce. Na época, aqui nos Estados Unidos, muitos anos atrás, né? Tinha. Já se começava a falar mais para o mundo sobre e-commerce, mas as pessoas tinham muito medo de colocar cartão de crédito e Uhum. N situações. Aí, uns bons anos atrás, né? Mais de 12 anos atrás, aí, o pessoal tinha muito medo de colocar cartão de crédito. Mas eu decidi fazer. Eu assisti um monte de aulas, comprei umas coisas, falei, cara, vou fazer um e-commerce. Montei uma loja de e-commerce para vender os kimonos que eu já vendia. Né? Uma loja minha. Se chamava Achei Kimonos, eu acho que nem tem o domínio mais. Começamos a vender, eu entendi melhor a parte do e-commerce. Como eu sou empreendedor, cara, eu decidi abrir uma empresa de e-commerce.
estava funcionando legal a minha, eu falei, posso ajudar mais pessoas. Eu abri uma empresa de como desenvolver e-commerce. Tivemos vários clientes, até alguns clientes grandes, então eu entendi cada vez um pouco melhor do e-commerce, só que eu quis expandir o e-commerce. E aí o bicho pegou. Porque em Brasília, por exemplo, nós temos várias lojas grandes de e-commerce de esportes. E para eu expandir, os caras tinham muito mais produtos, tinham muito mais quantidade de produtos. E eu fiquei meio que a loja, em vez de aumentar, foi diminuir. Eu falei, cara, essa parada do e-commerce, para eu fazer sozinho, é osso. O que eu decidi fazer? Eu decidi entender melhor sobre vendas online. E aí eu fiz, eu já fiz congressos nacionais de corrida, que nós tivemos milhares e milhares e milhares de pessoas. O primeiro Kona Run, a gente teve 22 mil pessoas. Depois a gente cresceu bastante. Nós tivemos nomes como o Dr. Nabil Goraieb, que é o médico das estrelas, e uma galera muito forte na parte de corrida. Foi muito legal, porque eu comecei a correr, comecei a gostar, entrei no clube de corrida, vi que fazia muito bem, decidi fazer isso. Foi uma das primeiras escolas, assim, nessa parte de online mesmo, que eu tive. A coisa começou a funcionar bem. Alguns amigos que tinham já negócios grandes começaram a me procurar. Cara, como é que você fez essa parada? Como é que foi isso? E eu comecei a estruturar alguns projetos online, né? Então eu tive projetos já em investimento, já em coaching, já na parte de saúde, em vários mercados, né? Só que até E aí, então estava mais no Brasil. lá no Brasil. Aí, um amigo nosso me falou, cara, eu vejo que você faz esse projeto de online, essas vendas online. Eu conheço uma pessoa nos Estados Unidos e ele estava querendo ver uma pessoa que soubesse fazer isso. Você topa fazer uma conversa? Eu falei, cara, topo. E foi por um Skype. E eu contei um pouco da minha história, do que aconteceu comigo, como que a gente se desenvolveu, o que a gente já tinha de resultado. Eu estava tendo bons resultados, quando eu falo bom, é bom mesmo, em vendas online. E ele falou, cara, você vem aqui nos Estados Unidos conversar comigo, que eu não entendo nada dessas coisas, mas eu preciso de conversar, eu sou daquele das antigas, eu prefiro que você fale comigo olhando para mim. Cara, naquele momento eu falei assim, meu irmão, esse cara é muito louco, né? Mas Me mais louco, tiraram daqui do Brasil, mandaram até lá para bater uma mais louco, conversa. Pô. mais louco sou eu, porque eu acredito que a maioria das pessoas desistiria. Mais louco sou eu, que eu falei assim, cara, olha que eu vou. Ele falou, não, pode vir, que a gente conversa aqui e a gente vê. E no mesmo dia, eu tinha até um interesse já em morar nos Estados Unidos, eu tinha interesse em estudar aqui, eu tinha alguns interesses nos Estados Unidos, já tinha um tempinho, e de repente apareceu isso, eu falei, vou unir o útil ao agradável, né? E eu vim, falei para ele, eu tô indo, só que eu tô indo aí já no mês que vem. Aí ele falou, pode vir. Falei, ó, já comprei passagem, já tá tudo pronto. Eu vim para ficar 2 meses, fazer o projeto de vendas online e voltar para o Brasil. Com um mês, eu liguei para minha esposa, falei, pode dar tudo, pode vender, fazer o que você quiser, que vai dar para a gente vir para cá. E aí, o projeto já começou a andar bem, e fomos, e a minha esposa veio para cá. Trabalhar O que online, você para mim, fazia? foi, nossa, sempre foi muito... Isso eu posso falar de carteirinha, né? Porque já tem muito tempo que eu faço isso, né? Esse trabalho online, já tem muitos anos. E literalmente, para mim, foi uma liberdade. Embora, só para você ter uma ideia, a gente não pode como é que eu posso falar? Se acomodar, né? Porque eu poderia estar simplesmente no projeto e falar assim, cara, tá tudo bem aqui, eu tô ganhando bem e tá tudo certo, né? E não foi o que aconteceu, porque o projeto finalizou. Olha só, eu tava fazendo só trabalho online. Finalizou e essa foi a minha decisão, que eu falei assim, e agora? O que eu faço? Né? Até teve projetos para mim trabalhar manual. Não estou falando aqui que é ruim, que é bom, é só porque minha vida era online. Mas eu tinha chegado a pensar realmente em fazer trabalhos manuais. Né? O meu professor de Aikido, o Renato, ele tem uma empresa de landscape. E ele falou: oh, se você quiser, eu vejo uns clientes para você e tal. Eu cheguei a pensar isso, porque eu não queria que minha família voltasse para o Brasil, porque na verdade ninguém queria, né? Tipo assim, basicamente a gente estava muito ambientalizado aqui e eu falei, caramba, mas eu faço o que for necessário. Minha filha já está na escola, do jeito que a gente tem ela na escola,
já a coisa desse jeito aqui não é possível. Então eu vou fazer o que for necessário, né? Que foi aí o grande eureka para mim, foi essa questão da Amazon, né? Uma situação aonde a gente estava, e agora, o que a gente faz? E um amigo meu, Leandro, na minha casa, a gente tem alguns amigos aqui em Houston, né? Bons amigos, na verdade. E um deles é o Leandro e a Andréia. E o Leandro passou na cozinha assim, me chamou na frente da geladeira, eu nunca esqueço aquele dia. Foi tão impactante para mim aquele dia. Ele falou, você conhece o projeto do Amazon Seller? Eu falei, Amazon Seller? Não, eu sei que você gosta muito dessa coisa online. Dá uma olhadinha. Ah, meu Deus do céu. Naquela noite, para quem conhece um pouco da minha história, eu não dormi. Eu literalmente não dormi, porque eu fiquei pesquisando tudo que eu podia. Embora era uma sopa de letras, né? Porque tinha gente que falava alhos e outro bugalhos. Então era um negócio que eu, caracas, mas para onde eu vou? O que eu faço? Da onde eu vou? E agora? Mas na minha cabeça, o que mudou a chave, literalmente na minha vida, do online, porque aí, olha as coisas que aconteceram. Eu não estou puxando a sardinha aqui para a Amazon, não, mas foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei nas minhas ordens, e aí isso foi um fator determinante para mim. Eu entrei nas minhas ordens, eu compro muito na Amazon, eu compro de tudo na Amazon. Tudo que você imaginar, eu compro na Amazon, tudo. Eu fui nas minhas ordens e eu fui descendo assim, eu falei, cara, não foi a Amazon que tem lá, sold by, e tem um nome. Aí tinha lá, fulano de tal, uma empresa. Eu falei, cara, não foi a Amazon. Aí um monte, Amazon. Um monte, Amazon. Eu até fiz um Cabeça percentual, explodiu, cara. né? Eu pesei as coisas que eu peguei, 85% das compras que eu tinha feito, 85% não tinham sido a Amazon que tinha me vendido. Meu irmão, nessa hora, foi exatamente o que você falou aqui agora. Foi minha cabeça explodindo. Eu falei, cara, pra mim eu sempre pensei que era a Amazon. E aí, como eu já trabalho com e-commerce há muito tempo, já desenvolvi vendas de números que as pessoas, às vezes, se eu falar números aqui, nem é o caso, que na minha pegada não é essa de mostrar números, não. Eu prefiro mostrar o número dos nossos frutos, dos nossos alunos, né? Mas, cara, eu olhei e eu falei assim, peraí, quando eu estudei mais a fundo, por exemplo, quando eu entendi melhor de FBA, eu falei, cara, é a Amazon que vende no site dela. Já tem os clientes. Ela que embala. Ela que envia. Ela que cobra. E ela que dá o suporte. Eu falei, bicho, não é possível não. Aí, sabe aquele sentimento de, por exemplo, eu já ter trabalhado vários projetos online, mas eu sempre dependia de alguém? Isso era um ponto que eu queria trazer. Essa era a coisa mais, assim, por exemplo, marketing multinível eu até gostava, porque trabalhava com desenvolvimento pessoal e profissional, mas era muita, para mim, tá? Era muita sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E de alguma maneira eu ainda dependia, de alguma forma, das pessoas e tal, daquela situação e tal. E eu falei, peraí, pode ser eu com o computador. Será que essa parada é verdade mesmo? Tá bom demais pra ser verdade, né? Tipo assim, se eu tô bom cara, demais. porque quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele comenta lá de o dinheiro trabalhar por você, né? Eu ficava, pô, será que isso é possível mesmo? É real essa parada da gente, do dinheiro trabalhar por a gente? E eu sempre, já tem muito tempo que eu pesquiso sobre isso, né? Então eu estudei muito sobre investimentos, estudei muito sobre essa parte de e-commerce online, para que eu pudesse entender melhor isso. Mas como entrou o nome Amazon no meio, e cara, eu já era cliente da Amazon, ferrenho. Tipo assim, a gente não tem que ficar falando o que é a Amazon. Você conhece a Amazon? Não, a Amazon é isso. A gente não precisa. Literalmente o mundo todo sabe. Então a gente não precisa de. E além disso, eu não precisei de me vender para mim mesmo. Eu falei, cara, peraí, eu conheço essa parte de como fazer o sistema, de como não sei o quê, e nem isso eu preciso. Aí eu falei, putz, isso é muito louco, né? Então vou entender melhor. Foi aí que eu entrei. Aí eu entrei de cabeça literalmente mesmo. E aí eu falei queimar as pontes, eu sou... Cara, várias pessoas estavam... Muitas, eu posso falar muitas, atrás de mim, assim, para fazer esses projetos online e tal, né? Porque já tinha uma expertise bem legal. Eu literalmente larguei todos e não peguei nenhum mais. Hoje, até hoje, né? O meu core business
é vender na Amazon. Eu amo fazer essa parada. Porque, primeiro, me dá liberdade de tempo. Hoje eu já posso falar bastante disso. Me dá liberdade de... Geográfica. A geográfica. Uma liberdade que eu sempre busquei, aí eu não sei quem buscou já isso. E se as pessoas entenderem o fundo do Amazon Hunter mesmo, eu vou falar qual que é aqui a minha ideia para o Amazon Hunter. É que nós possamos ter, que nós possamos ir aonde nós quisermos, com quem nós quisermos, a hora que nós quisermos.